Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui para a nossa 40ª. Chegamos no número 40, nossa quarentena do bem, e hoje é o número 40. Bem diz o ditado que tudo que a gente começa uma hora conclui, né? E às vezes as tarefas parecem audaciosas, né? Tipo, nossa, isso é muito audacioso, nossa, isso vai ser muito desafiador, ai, será que eu vou dar conta, né? A gente fica às vezes com esses pensamentos assim, mas sabe, a gente tem que parar com isso, porque a bem da verdade, por mais desafiador que seja um caminho, por mais que pareça que vai levar tempo demais, se você começar, vai chegar a hora que você vai conseguir concluir. Cá estamos nós concluindo a nossa caminhada, né, de 40 dias aí na nossa quarentena do bem. Uma boa noite muito especial aqui, Carol entrando, Leandra, Luzia, a Nájila, a Lúcia, Joelice, olha só, gente, povo bonito entrando aqui, Jaqueline, a Lúcia me dizendo oi aqui, a Nájila me mandando coraçãozinho, aqui no Facebook, Irene falando boa noite, a Silvana, como assim, 40 já? Pensa nessa história, já são, é número 40, gente, como é que pode um trem desse? Passou rápido, né? A Elis Betânia aqui me dizendo oi. Elis, eu li a sua mensagem, mas acabou que foi numa hora que eu não consegui responder, né? Mas obrigada por ter mandado a mensagem lá no direct. Um abraço aí para todo o pessoal aí da sua igreja. Ivonete Gardini, minha lindinha. Oi, Márcia, a última mesmo? Então, no final, vou dizer para vocês o que eu pensei, tá bom? Hoje é a última. Número 40. Se vai ser a nossa despedida ou não, vou deixar pro final. No final a gente fala disso. Ivone Félix, bem-vinda. Sheila Azevedo, bem-vinda. Deixa eu ver quem que já tinha entrado aqui, eu não tinha falado oi, né? Irene já tinha falado oi. José França, boa tarde, bem-vindo. Keila Menezes, muito bem-vinda. Eva falando boa noite. Regina Portela, olá, minha linda. Eduardo Gomes, muito bem-vindo, Eduardo. José França, já tinha falado. Regina Portela, sempre assídua participante. Gente, é bom demais ter vocês aqui. Cheguei! A Ale falando aqui. Ei, Alexandra, muito bem-vinda. A Sheila dizendo, amiga, linda e maravilhosa como sempre. Obrigada. A Eva dizendo, gratidão por nos ajudar nesses dias tão difíceis. Bom, eu quero compartilhar um pouco com vocês, né? O que foi para mim essa caminhada de 40 dias, né? Hoje, o número 40, né, Liz? Bem-vinda, Liz. A Liz já anunciou que tem novidade vindo por aí, né? Então, a Liz ontem até falou disso aí. Então, não fiquem de antena ligada, porque tem novidade mesmo. Mas eu quero compartilhar um pouco o que foi para mim, o que significou para mim essa experiência de 40 dias, né? Primeiro significou uma grande responsabilidade, porque como eu sou muito intuitiva, quando eu tomo as decisões, não que eu não raciocine sobre, né, não me entendam mal, eu sou muito razão, muito lógica também, né, então não é que eu saio por aí metendo os pés pelas mãos, não, mas em geral, muitas decisões que eu tomo baseado no coração, então meu coração me emite uma mensagem, eu acato aquela mensagem e me posiciono, e foi assim quando eu decidi começar a quarentena do bem, né? A palavra quarentena, naquele primeiro momento, ela não obrigatoriamente significaria 40 dias. No primeiro momento, assim, quando ela veio para minha cabeça, né? Veio como uma ideia, a gente está vivendo uma quarentena, agora, bom, do bem então, né? Vamos viver esse momento como uma coisa boa, uma coisa positiva. E quando eu fiz a minha primeira live, eu me posicionei dizendo que seriam 40 dias de caminhada. A lista dizendo aqui, ó, alto I, alto D. Bem desse jeito, Liz. Para quem não entende de padrão comportamental DISC, né? São 4 letrinhas que coordenam muito o nosso modo de ver o mundo e agir no mundo, né? Então, D,
de dominante, o I de influência, o S de estável é o seguro e o C de cautela, né? Então, assim, o meu padrão é D elevado, I elevado. E pessoas que têm esse padrão alto D e alto I são pessoas, assim, que elas pensam e decidem, se é que elas pensam, né? Mas, em geral, elas já estão caminhando e pensando sobre as coisas que estão acontecendo. E eu decidi simplesmente que seria isso. Eu decidi que viria aqui bater papo com vocês, trazer um pouco da minha experiência, da minha bagagem como psicóloga, né, como terapeuta, trazer a minha vivência, né, enquanto ser que tem caminhado, que já passou por lutas e passa, né, e partilhar isso que foi bom para mim em algum momento, para também poder apoiar vocês. E eu resolvi que a linha condutora seriam histórias, porque eu amo contar histórias, eu sei que pessoas gostam de ouvir histórias, e eu sei que aquilo que a gente não consegue comunicar com muita inteireza, a história completa. A história, ela comunica de uma forma profunda e poderosa. Então, sabedora disso que eu sou, eu escolhi que as histórias seriam o norteador aqui dos nossos encontros. Bem, isso era o que eu tinha em mente naquele primeiro momento. Mas eu não parei para refletir que 40 dias era muito tempo. Eu não parei para pensar como eu estaria dia a dia. Não parei. Eu não parei para pensar que talvez um dia ou outro, talvez eu não estivesse tão bem, talvez eu estivesse um pouco mais tenso, um pouco mais preocupada, ou um pouco mais angustiada, né? Porque, como eu já disse aqui, né, e depois eu até mudei a minha expressão, porque eu falei, estamos todos no mesmo barco, né? Depois eu li algo que alguém escreveu, não, a gente não está no mesmo barco, tem gente que está no barquinho de pescador, tem gente que está no iate, é verdade. A gente não está no mesmo barco, mas a gente está no mesmo mar, né, no mar revolto. E aí tem dia que não tá legal, né? Então eu não tinha pensado sobre isso, eu não tinha pensado como seria estar aqui 40 dias honrando esse meu compromisso com vocês, sem levar em consideração como eu estaria a cada dia para estar aqui, né? Porque uma coisa é você aparecer uma vez por semana numa live, então, né, botar uma máscara em um dia da semana, ok. Agora, como que é me posicionar todos os dias? Eu não pensei sobre isso quando eu decidi estar aqui. Assim como eu não decidi todas as histórias que eu iria contar. E, gente, 40 é muita. É muita história. Não que falte, sempre tem muita, mas é que tem a ver com inspiração, né? Tem a ver com qual norte que eu quero dar para a fala de hoje. Não é simplesmente chegar aqui e contar uma história, não. É chegar aqui e usar a história como forma de alcançar o seu coração, como forma de alcançar a sua alma e te apoiar em algo, né? Então, escolher as histórias, eu não tinha pensado sobre isso. Cada dia eu conto uma história, mas eu não tinha pensado sobre esse desafio. Bom, o fato é que eu não pensei sobre vários desses desafios que eu vivi ao longo desse nosso caminho aqui, né? Que hoje é o número 40, como prometido, da nossa quarentena do bem. Gente, o que eu posso dizer que significou para mim? Significou enfrentamento. Significou não desistência. Significou perseverança. Significou discernimento. Que história contar, que história não contar. Que enfoque dar para essa história, que enfoque não dar para essa história. Significou discernir, inclusive, que temas trazer e não trazer. Eu penso que, lembrando, né, da nossa última história, que foi a história da Psique, né, o amor entre Eros e Psique, e quando ela, então, perde o seu amado, ela tem que cumprir ali as suas 4 grandes tarefas. Eu penso que nesses 40 dias eu meio que caminhei, né, por esses espaços. Houveram dias difíceis para mim, como pessoa, indivíduo que está enfrentando essa quarentena. E aí eu andei na beirinha do abismo, né, como andou a Psique. Houveram dias que eu tive que separar grãos para poder vir para cá, né? Então separa isso aqui que não tem a ver e pega isso aqui que isso aqui tem a ver. Houveram dias que eu precisei tirar a lã de ouro dos espinhos, porque foram, né, alguns dias não foram fáceis. E, gente, o fato é que quem está aqui com você é alguém que carrega angústias, sofrimentos, preocupações, talvez muito parecidos com os seus.
Teve dia que eu briguei com o Lindomar, meu marido. Teve, a gente quebrou o pau. Porque quarentena não é brinquedo, gente. Tem dia que o trem fica feio, né? Uai, teve também. Mas o que acontece nesses 40 dias, passando por tudo que eu passei, eu olho para trás e penso que decisão maravilhosa que eu tive de estar aqui com vocês, de escolher estar com vocês. Eu fiquei tão feliz com essa minha decisão, porque o que eu pude perceber também? Eu pude perceber que quando nós nos posicionamos à disposição de, as coisas acontecem. Quando nós nos posicionamos com desejo de apoiar, é que as coisas acontecem. E quando nós nos colocamos como apoio para alguém, de certa forma, o universo inteiro se posiciona como apoio para nós que apoiamos. Então eu tive momentos muito agradáveis de receber mensagens de vocês, mensagens que me encheram os olhos de lágrima, de ler os comentários que vocês colocam aqui durante a live, né? Ai, que delícia, né? Aquela sensação de vocês estarem na minha casa, no sofá da minha casa comigo, papeando, trocando ideias. E foi muito gostoso cada um dos dias. E quando vocês me mandavam mensagem no direct falando da diferença que estava fazendo na sua vida, como estava te apoiando, como essa história, aquela história fez diferença, né? Os comentários que vinham, alguns de vocês têm o meu WhatsApp, então eu recebi mensagem no WhatsApp, recebi mensagem no direct aqui do Instagram, recebi mensagem no direct, né, no Messenger aqui do Facebook. E foi assim, extraordinário. Então, o que eu tenho para dizer para vocês do que significou para mim esses 40 dias? 40 dias que eu decidi realizar, muito na intuição de fazer, do desejo de fazer, mas sem pensar nos desafios que seriam, e foi muito desafiador. Alguns dias foram muito desafiadores mesmo. Mas o resultado para mim é que eu estou assim, né? 40 dias depois, plena, inteira, integral. 40 dias depois eu estou feliz com a decisão tomada. E o que eu tenho a dizer é quão grata eu estou a você, especificamente você, que vem aqui, que comenta, que me manda mensagem. Às vezes que não comenta e não manda mensagem, mas eu sei que vem e entra aqui sempre, né? E cada pessoa, né, vem trazendo aqui um pouquinho da sua energia para nós construirmos juntos. A Alexandra está dizendo, isso está parecendo despedida. Meu Deus! Não é uma despedida, Alexandra, mas nós estamos encerrando um ciclo, né? 40 lives, hoje é o número 40, né? Então nós precisamos entender até para começar um novo ciclo, a gente precisa honrar esse ciclo concluído. E isso é uma das lições, né, que eu quero compartilhar com vocês, né? A importância de nós honrarmos a nossa jornada, né? Honra a quem honra, né? Então eu quero, né, e estou honrando a vocês que caminharam comigo nesses 40 dias e me sinto muito honrada de ter vocês aqui. Por cada comentário, por cada fala carinhosa, eu me sinto muito honrada, né? Então é um ciclo extraordinário que nós estamos fechando. Para começar outros, eu disse que, né, alguém me perguntou, mas hoje é o último dia? Eu falei, não, calma, hoje é o número 40, né? O que vai acontecer depois no final da live eu falo. No final da live eu falo o que minha intuição me disse que a gente vai fazer daqui para frente. Mas hoje nós estamos aqui fechando um ciclo com certeza. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal foi comentando. Ô, Lorena, minha lindinha, um beijo no coração, querida. Luzelene, bem-vinda. Márcia Bittencourt, muito bem-vinda. Graça, bem-vinda. Quênia, Deus tem te capacitado maravilhosamente. Amém, querida. Alexandra, acho que ela tinha perguntado alguma coisa antes, né? Me diz, por favor, que não vai acabar. Vai, diz que não, por favorzinho. A Beth dizendo gratidão. Beth diz, te agradecemos por esse tempo de sua vida que nos doou. Foi gratificante. A Josi entrando por aqui.
Eu tinha falado, acho que o momento que a Alice fez esse comentário foi quando eu falei que 40 dias era muito tempo. Ela falou assim, era nada, passou voando, passou mesmo. E veja, se nós não tivéssemos né, se não tivesse tido essa proposta de estarmos aqui, e isso é uma lição muito importante para mim, para você que está aqui comigo. Se eu não tivesse dito, vou fazer esses 40 dias de live, e se você não tivesse vindo aqui acompanhar esses 40 dias de live, o tempo tinha passado do mesmo jeito. Se nós tivéssemos dedicado todo o nosso fim de noite, início de noite, fim de tarde, no domingo, fim de tarde, durante a semana de segunda a sábado, início de noite, né? 19 horas a nossa live. Se a gente não tivesse guardado esse horário para esse nosso encontro, você já imaginou se nos últimos 40 dias a gente tivesse passado esse horário assistindo jornal? O quanto isso teria melhorado a nossa sanidade mental? O fato é, o tempo vai passar. Fazendo você o que quiser, o tempo vai passar. Mas se você se propuser a fazer aquilo que vai te fazer melhor, aquilo que vai te trazer saúde, aquilo que vai construir para você bem-estar, então esse tempo vai passar e você vai ter bons resultados no tempo que passou, né? Porque passou muito rápido. Eu concordo com você, Liz, passou voando. Brasil Cacau entrou aqui, muito bem-vindo. Ninomar entrou por aqui. Débora Ferreira, um abraço, querida. Lindomar dizendo assim, muito top. A Lúcia falou assim, pode ser centena? Ao invés de ser quarentena, ser centena? Amei, Lúcia, haja desafio, centena. A Liz disse, o tempo ia passar mais triste sem a quarentena do bem. Para mim, com certeza. Estar aqui com vocês alegrou muitos meus dias, né? Nesses 40 dias passados. Débora Cristina, bem-vinda. A Silvana disse aqui, a honra é toda nossa. A Irene dizendo, gratidão, foi maravilhoso estar aqui. Deus te abençoe grandemente. Abdu, I love you, friend. Ivonete, Márcia, você é humana e você partilhou sua humanidade. E isso fez com que Bom, acho que foi uma coisa aqui, né? Mas torna-te mais humana. Um pedacinho aqui que eu não entendi bem a escrita. Obrigada por ser essa grande luz e bênção na minha vida. Gratidão. Gratidão, querida, pelas palavras de carinho. Antônia entrando aqui, dizendo Deus abençoe você. Amém, Antônia, amém. Lloyd, lindo, gratificante. Quando apoiamos, somos apoiados. Exatamente, essa é a palavra, né? Bom sorrir, maravilhoso, o Antônio disse. Sônia, boa tarde. Valdelina, oi lindona, estamos todos sedentos. Você tem muita água para nos dar. Você tem água da vida que jorra de Cristo para você e de nós para nós. Para você e de você para nós. Deus te abençoe grandemente. Amém. Zordmira, boa noite, que a minha cara, bem-vinda. A sala é sua. A Silvana, em momento algum pensou em você, que nobreza de alma, quanta entrega, sempre grata, pessoa iluminada. Gratidão, Silvana, pelas palavras de carinho. Que maravilha. Isilda, boa noite, bem-vinda. Deixa eu ver aqui se alguém ficou para trás. Eva, muito obrigado mesmo, de coração. Sheila, milhões de beijos no seu coração. No seu também, Sheila. Eva Ferreira, gratidão por nos ajudar nesses dias tão difíceis. É isso aí. E qual será que vai ser a história de hoje, hein? A história para fechar esses nossos 40 dias, hã? A Graça dizendo aqui, gratidão. Maravilha, Graça. Obrigada. Eu estava pensando num mito grego que eu vou contar de forma global, assim. Eu não vou fazer um mergulho nesse mito de uma forma detalhada, como eu fiz no anterior, porque eu também quero ler um poema hoje. Então, a nossa live hoje está dividida entre esse mito grego de Cairon e um poema que eu vou ler do Homem de Orelhas Verdes, tá? Então, essas são as duas pegadas do nosso encontro de hoje. Preparados? Eu pensei nesse mito do Cairon justamente para poder refletir sobre
quem nós somos e como nós podemos nos apresentar para o mundo sendo quem nós somos. Como nós podemos nos posicionar no mundo, fazendo diferença, sendo quem nós somos. Bom, então o mito do curador ferido diz o seguinte: esse Deus tinha feito algo que não tinha deixado Zeus, né? O Zeus é o chefe do panteão grego, não tinha deixado Zeus muito feliz. E como ele fez esse algo que deixou Zeus muito insatisfeito, Zeus o feriu profundamente. Mas sendo ele um Deus, ele não morria, porém ele sentia dor. E olha só, era uma dor eterna, porque ele tinha uma ferida que não se curava, porque era uma ferida que tinha sido feita pelos Zeus. Agora, ele também não morria da ferida, porque ele era um imortal. E aí, ele vivia aquela vida de sofrimento, sem poder morrer, para poder se despedir da dor, né, para poder cessar com a dor, mas sem deixar de sentir dor. Essa é uma vida complicada, né? Uma vida meio sem jeito de viver, né? Uma vida em que não se cura de uma dor, de uma ferida profunda e ao mesmo tempo a dor não é suficiente para matar, para levar embora, né? Então era assim que vivia Chiron, esse deus que havia sido ferido por Zeus. Mas ele não estava satisfeito, óbvio, ele não estava satisfeito com aquilo. Então ele veio, né, para a terra dos mortais e ele começou a procurar a sua cura. E ele, em todo lugar que ele ouvia falar que tinha uma planta, uma erva, que tinha uma raiz, em todo lugar que ele ouvia falar que tinha uma água miraculosa, que ele ouvia falar que tinha umas mãos de milagre, que ele ouvia falar de alguma coisa, de uma poção, tudo que ele ouvia falar que podia gerar para ele a cura, ele ia atrás e ele investigava. E ele próprio desenvolvia suas próprias poções. E ele testava todas elas, porque vai que uma delas resolve. Vai que uma resolve, né? Eu não preciso de muitas, eu preciso de uma. Às vezes nós ficamos sofrendo das nossas angústias sempre pensando macro, né? A gente pensa macro. Eu preciso, né? Eu preciso de zilhões de coisas. Quando, na verdade, para resolver a nossa próxima angústia, o nosso próximo problema, às vezes a gente precisa de uma coisa muito simples. Às vezes a coisa simples que eu preciso é aprender a parar de pensar. Controlar aqui, ó, essa cachola aqui que fica projetando ideias, né, desnecessárias em dados momentos. Ok, então ele ia atrás e ele pensava, eu preciso de um remédio apenas. Bom, Chiron, ele tem a nos ensinar primeiramente sobre isso, sobre o ato da perseverança. Diante da dor, diante de estar sentindo uma dor, né, dessa experiência de estar sentindo uma dor, é muito normal, é o mais comum, que nós nos paralisemos, né? Então, sentir uma dor, a gente paralisa. É mais ou menos como está paralisada a nossa sociedade, né? Eu diria que boa parte das pessoas ainda estão em estado de paralisação, né? Diante da ideia da possibilidade de um contágio com vírus e tal, né? Estão, assim, sem ação alguma. Eles não conseguem sequer pensar, eles não conseguem sequer raciocinar, não conseguem sequer refletir. A mesma coisa em relação à questão financeira, né? Então, algumas pessoas já estão percebendo que a crise está batendo na porta, mas estão paralisadas. Então, gente, isso é algo que acontece, é comum que aconteça, que diante de uma dor, de um sofrimento, de uma dificuldade, nós entremos no estado de paralisação, ok? Mas isso não funciona, né? Isso pode funcionar lá com aquele bichinho, como é que chama aquele animalzinho que quando tá passando por dificuldade finge morto? Tem um animalzinho assim, né? Então o perigo vem e finge de morto. Para ele pode resolver. Acho que não é gambá. Não é gambá não. Depois me vem o nome, se alguém lembrar o nome do animalzinho, coloca aí.
Mas para nós isso não resolve. Fingir de morto geralmente não resolve o nosso problema. Então a primeira aprendizagem que a gente tem com esse mito, né, é através dessa pessoa de Chiron, que ele vai atrás, está doendo, mas vai atrás, está doendo, mas não para, está doendo, mas persegue, vai perseguir a solução. Também é muito comum que diante dos problemas a gente entre numas de achar que não tem jeito. E não foi isso que Chiron fez. Veja, ele foi ferido por Zeus. Então isso já era suficiente para ele parar e dizer, não tem jeito. Às vezes a ferida que a gente tem na alma, no corpo, né? Às vezes é uma doença física. Às vezes aquela ferida gera pra gente, é uma ferida de um tamanho tão grande que gera pra gente a sensação de que não tem jeito. E às vezes o próprio diagnóstico médico vem com esse carimbo do não tem jeito. Né? Quando a pessoa é diagnosticada com doenças graves, onde o médico diz, né, você tem X tempo de vida, mas a gente observa que mesmo pessoas que passam por situações assim de diagnósticos terríveis, né, que têm aí uma previsão de pouco tempo de vida, algumas dessas pessoas conseguem vencer a doença, porque elas não ficam estagnadas na ideia do não tem jeito, na ideia do impossível. Eu já trabalho há alguns anos com um grupo na Saneago, um projeto, né? Então são funcionários que têm filhos portadores de necessidade especial. E é um projeto muito lindo. E as pessoas que fazem parte desse grupo, elas têm essa experiência muito forte para elas, porque boa parte do grupo tem filhos que hoje já são adolescentes, adultos, né? E que o diagnóstico lá no nascimento foi um diagnóstico terrível, do não vai sobreviver, não vai andar, não vai falar. E muitos desses pais trazem o depoimento de como foi para eles ver o filho superando passinho por passinho, né? E ver esse filho hoje, adolescente, adulto, conseguindo construir uma vida, né? Conseguindo se posicionar socialmente. Gente, é lindo, é lindo esse projeto. E é muito lindo escutar isso de pessoas que passaram por essa situação, né? De receber filho, aquela expectativa, né? Quando o filho chega, é aquela expectativa que a gente tem, né? E aí, de repente, o filho chega com um diagnóstico tão amedrontador e aquela pessoa tem que superar tudo aquilo. Agora, no consultório, eu já trabalhei muito no passado, hoje já não tenho trabalhado muito com isso mais, eu não sei em diagnóstico eu ainda trabalho muito, mas com reabilitação não é o que eu tenho feito mais comumente, mas no passado eu fiz muito isso, trabalhei muito com reabilitação para pessoas, né, que tinham síndromes, né, alguma coisa que gerava uma limitação psicomotora, uma limitação cognitiva. E era muito triste quando eu estava ali ajudando a criança ou adolescente para ele superar suas dificuldades, mas os pais não acreditavam. Os pais não acreditavam, não davam crédito para a superação do filho. E mais difícil ainda quando os próprios pais colocavam os limites, entendendo, achando que aquilo era proteção, lógico, para eles era uma forma de proteção. Só que eles não estavam percebendo que aquela proteção, ela estava, na verdade, era barrando a possibilidade de ir além. E nós fazemos isso por amarmos muito, por desejarmos proteger. Nós muitas vezes colocamos barreiras, e não só em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos. Para tentar nos proteger de uma determinada dor, de uma determinada frustração, a gente para antes. Acho que daqui eu não consigo passar mais não. Então, como eu não quero nem passar pelo sofrimento de não conseguir, eu já paro aqui. Eu faço stop. Eu faço stop antes, porque se eu for, eu acho que eu não vou conseguir. Isso está soando para você como algo parecido? Deve parecer com um vizinho, né? Um vizinho distante. Eu acho que isso é parecido com o amigo do amigo. Você já ouviu essa história do amigo do amigo? Gente, é assim. Faz parte da nossa humanidade. Querer nos poupar, querer evitar dor, querer evitar sofrimento. Mas o ato de evitar sofrimento não evita sofrimento. O ato de não querer sofrer não evita o sofrimento mesmo. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos aprender, né, com Chiron e continuar atrás. Por mais que pareça que essa dor não vai passar, já que ela foi ocasionada pelo próprio Zeus, mas eu não vou parar de tentar, eu vou continuar tentando, eu vou tentar, e eu vou tentar, e eu vou tentar. E essa é a primeira parte, a primeira lição que esse mito nos ensina.
Mas esse mito nos traz uma segunda lição, que eu vou falar para vocês agora. Deixa eu só ver aqui o pessoal que está entrando. Maria do Socorro, bem-vinda. Patusca Oliver, bem-vinda. Lud Goldin, bem-vinda. Lene, muito bem-vinda. Deixa eu ver, a Josi disse: continue assim, sendo um canal de bênção para nós. O que dizer? Gratidão a Deus e a você. Deus retribua as bênçãos abundantes, em bênçãos abundantes. Amém, querida. A Lúcia disse: agradeço a Deus por ter você em um período da minha vida. Gratidão. Oh, querida, que bom saber, né? Que estou podendo aí apoiar de alguma forma. Zelka, bem-vinda aqui, muito bom. Maria Socorro, às vezes o amigo do amigo pode não ser amigo, pode ser. Simone, minha querida, um beijo para você. Que bom você por aqui. Rildo, quanto tempo, Rildo, muito bem-vindo. Cristiano, bem-vindo. Olha aí, gente, é o povo que eu não vejo há séculos aparecendo por aqui nessa live de hoje. Olha que prazer tão grande. Maria do Socorro dizendo grata por mais um encontro. Watson, bem-vindo, meu caro, que bom, uma honra ter você aqui. Gabi Rocha, bem-vinda. Valéria Palmeira. Valdelina está dizendo: essa abertura sua sobre seus limites nos encoraja a encarar os nossos. Que bom. Minha querida, nós mudamos de CEP e CPF, o resto faz parte da nossa humanidade. Cada um expressa isso de uma forma, mas nós somos humanos, como humanos, tudo faz parte de nós, né? E aceitar isso nos ajuda a caminhar, né? A Lógia está dizendo: ontem uma amiga que partilhei sobre você, compartilhei as lives, falou que você é ótima. Olha que bacana! Gratidão por compartilhar, por fazer essas ideias chegarem mais longe. Cristiano dizendo que é sempre bom me ouvir. Eita, quando é que nós vamos poder reencontrar aí nessa cidade boa, hein? Fala sério, Cristiano! Irani Portugal me mandando um tchauzinho por aqui. Bom, então vamos ver qual que é a segunda lição que nós podemos aprender com esse mito? Então vamos lá. O Chiron, ele tentava, né? E ele não parava de tentar nunca, mas não dava certo. Só que cada poção que ele desenvolvia, cada planta que ele reconhecia como potencial remédio para algo, que não curava a dor dele, mas era um remédio para algo. Cada água miraculosa com a qual ele se conectava e bebia, não curava a dor dele, mas a água era miraculosa. Ele ia, vamos imaginar, né? Não é assim que está descrito no mito, mas eu estou imaginando aqui, ele foi catalogando. Imagina, ele foi catalogando. E o fato é que o remédio que não servia para ele, servia para outros e para muitos outros. Por isso ele é conhecido como o mito do curador ferido. E a ideia que a gente pode trazer, né, a mensagem que a gente pode trazer, a sabedoria que a gente pode extrair desse mito é que o melhor curador é aquele que tem consciência das suas próprias dores. Esse é o melhor curador. Quando eu tenho consciência das minhas dores, das minhas limitações, das minhas dificuldades, e eu não escondo isso debaixo do tapete, né? Por isso, inclusive, eu abri a live compartilhando com vocês, dizendo que eu tive os meus dias difíceis, né? Não vou vir pra cá fazer terapia e falar, né? Para isso eu pago minha sessão de terapia para poder chorar no ouvido de alguém as minhas, né, as situações. Mas quando eu vim para cá contar isso para vocês, porque, gente, é assim que funciona. Quanto mais eu reconheço a minha própria dor e quanto mais eu busco solução para minha própria ferida, mais eu me torno apta a reconhecer os remédios, entre aspas, né, as terapêuticas que poderão ser apoiadoras de tantos. Algumas pessoas, elas vivem uma atitude mental de puro egoísmo, né? Então eu quero que sirva para mim, se não serve para mim, nem olho. E não é essa postura que a gente aprende nesse mito. Nesse mito a gente aprende a postura de eu vou olhar para todas as possibilidades, talvez sirva para mim. Mas mesmo que não sirva para mim, eu vou descer a fundo, eu vou entender como isso é. Porque o que não serve para mim pode servir para o outro. E essa é a beleza daquele ferido que se torna um curador. E o melhor curador é o ferido. Porque o ferido sabe onde dói.
O ferido sabe onde incomoda. O ferido, ele não é alheio à sua dor, ele não é alheio à sua angústia, ele não é alheio à sua ansiedade. Por isso, a tecnologia pode ser ótima e ela pode ampliar em muitas áreas, né? Já dizem que robôs fazem diagnósticos médicos muito melhores e assertivos do que médicos humanos. Já dizem que softwares são usados para poder desenvolver processos, né, na justiça e eles conseguem resultados muito melhores do que advogados humanos. As máquinas já tomaram conta das linhas de produção há bastante tempo e elas são mais rápidas e geram mais resultados do que humanos. E as máquinas, elas podem substituir muitas coisas, mas uma máquina nunca será capaz de substituir um psicólogo. Porque uma máquina nunca vai saber o que é um coração ferido. Uma máquina nunca vai saber o que é uma ansiedade, o que é uma angústia. Uma máquina nunca vai saber o que é a sensação de ficar presa em casa 40 dias, o que é a sensação de ficar pensando no que vai acontecer daqui a pouco, o que é a sensação de como vão ficar as contas depois que passar a quarentena. Uma máquina não sabe dessas coisas, mas nós humanos sabemos dessas coisas. E como nós humanos sabemos dessas coisas, nós podemos buscar curar as nossas próprias feridas. E ao encontrar um remédio ou outro, uma terapêutica ou outra, nós podemos apoiar a muitos outros. Por isso nós estamos aqui. Porque eu sou alguém com uma ferida, que encontra remédios e que traz esses remédios. E vocês encontram e levam, e levam, e levam. E, gente, o que eu acho lindo e extraordinário é que isso não tem fim. Uma pessoa falava comigo ontem que estava contando uma das histórias, né, que eu contei, porque são 40, né, com a de hoje, 40 histórias. Ela estava me dizendo que já contou essa história para não sei quantas pessoas. Eu já, que delícia, gente! E a sensação que eu tenho é extraordinária, porque eu jogo uma pedrinha aqui que cai no rio e faz aquele... Eu vejo o movimento que faz aqui. O movimento que faz aqui são vocês aqui comigo. Vocês me dando feedback imediato, escrevendo aí. Vocês me mandam um direct, então é o feedback de vocês. Eu vejo esse movimento. Mas quando vocês contam essa história que eu tô contando aqui, conta a experiência que vocês têm aqui para outras pessoas e que conta para outra, que conta para outra, que conta para outra. Então, quando eu jogo a pedra no lago, os primeiros círculos concêntricos eu vejo. Mas chega uma hora que eu não vejo mais. Mas a energia da pedra lançada no lago, ela vai chegar lá na outra margem. Por mais distante que a outra margem chegue, eu não vou ver. E não tem problema. A questão não é que eu veja. A questão é que nós estamos fazendo diferença em dias difíceis. Enquanto tantos arautos da desgraça estão por aí esparramando ideias, nós estamos aqui fazendo diferença. Eu e você estamos aqui buscando curar a nossa própria dor e, ao mesmo tempo, aprendendo ideias que podem ajudar a tantos outros curarem também as dores que eles estão vivendo na alma. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Muito bom. Eu disse que tinha história e disse que tinha um poema. Então, vamos ao poema. Por que tudo isso dá certo? Qual que é o caminho para a gente se posicionar como Chiron, né? Nunca perder a esperança? Porque, de certa forma, se Chiron em algum momento perdesse a esperança de que algum remédio poderia curar a sua dor, ele pararia de procurar. E no dia que ele parasse de procurar, ele seria um curador com menor potencial de cura. Não é verdade? Porque aquilo que ele estava catalogando ia parar. Ele ia diminuir, né, o número de remédios, de terapêuticas no seu catálogo. Então, a ideia é que a gente não pode desistir nunca. Mas como é que faz para não desistir nunca? Porque a gente vive dias desafiadores, e eu não estou me referindo só à quarentena, eu estou me referindo à vida, gente. Viver é difícil. Viver é muito desafiador, né? Começando pela dor que a gente sente quando respira pela primeira vez, a vida é cheia de desafio. Ela é cheia de desafio. Então, o que fazer para não desistir nunca? E de todas as análises que eu faço, como pessoa que caminha, como psicóloga que eu sou, como mentora, de todas as minhas áreas de atuação profissional, com toda a minha bagagem de vida, como esposa, como mãe, como conselheira, né, que em algumas situações sou procurada como tal.
eu tenho uma coisa que eu penso que pode dar certo, que é o que dá certo. Eu vejo que isso dá certo e pode dar certo para você. Para a gente não desistir nunca, você tem que resgatar a criança que mora dentro de você. Sabe por quê? Porque a criança não desiste nunca. Veja que a criança, diante das adversidades, ela continua tenaz, querendo o que ela quer. Isso até vai para um patamar de birra, muitas vezes. Eu quero. Mas é de uma tenacidade, é de uma intensidade que a criança é. E ao mesmo tempo, a criança tem um pensamento mágico, né? A criança chega e fala assim, me lembro, né, dos meus meninos pequenos. Mamãe, compra isso. Não, mamãe, não tem dinheiro, filho. Não, mamãe, passa o cartão ali no banco que o banco te dá dinheiro. O banco dá dinheiro. Então esse pensamento mágico, que as coisas vêm, vem de algum lugar do universo mágico. Isso é lindo, né? E nós precisamos recuperar a criança que existe em nós para a gente continuar conectado com esse universo da fé, com esse universo da coragem de viver, com esse universo de não desistir nunca. Então, para que a gente continue persistindo, vamos ter que resgatar a nossa criança. Esse poema, cujo título é O Homem da Orelha Verde, é um poema de Gianni Rodari, ele traz um pouco dessa mensagem para a gente. Preparados? Preparadas? Então vamos ao poema. Um dia no campo de ovelhas, eu vi um homem de verdes orelhas. Ele era bem velho, bastante idade tinha. Só suas orelhas ficaram verdinhas. Sentei-me ao seu lado, a fim de ver melhor com cuidado. Senhor, me desculpe a ousadia, mas na sua idade, de uma orelha tão verde, qual é a utilidade? E ele me disse, eu já sou velho, mas veja que coisa mais linda. De um menininho eu tenho as orelhas ainda. É uma orelha criança, que me ajuda a compreender o que os grandes não querem mais entender. Eu ouço a voz das pedras, dos passarinhos, das nuvens passando, das cascatas e do riachinho. Das conversas de crianças, obscuras ao adulto, eu compreendo sem dificuldade o sentido oculto. Foi o que o homem de verdes orelhas me disse no campo de ovelhas. Não é lindo esse poema? Eu amo esse poema, eu amo. E o que eu quero te dizer é que eu espero que você preserve. Se for necessário, que você recupere. Se você já, esqueceu, que você recupere. Mas se você ainda tem orelhas verdes, que você as preserve. Quando ele diz, de um menino tem orelhas ainda, é uma orelha criança que me ajuda a compreender o que os grandes não querem mais entender. Tem muita coisa rolando. Tem muita coisa rolando no mundo. Tem muita coisa rolando no Brasil. Mas eu imagino que se nós recuperássemos as nossas orelhas verdes, se os nossos dirigentes, se as pessoas que se julgam tão importantes recuperassem suas orelhas verdes, eu tenho uma desconfiança que muitos rumos seriam diferentes. Mas o que eu posso fazer? Eu posso lutar pelas minhas. Eu posso lutar para que as minhas orelhas continuem verdinhas. E eu sei que o nosso grupo aqui é um grupo pequeno. Tem gente que faz live com 2.000. Mas se eu estivesse falando com uma única pessoa, se você fosse a única pessoa que tivesse entrado nessa live, e eu estivesse falando só com você, e se eu conseguisse ajudar somente a você recuperar suas orelhas verdes, então eu já teria ganhado o mundo inteiro. Porque o mundo, ele não é ganho em multidões. O mundo, ele é ganho um a um. A vida é dada por cada batimento cardíaco, um a um. A vida é dada por cada inspiração e expiração, uma a uma. Então nós podemos entender que nesse um
a um, nós vamos fazer a diferença. Então, né, ao todo aqui, nesse exato momento, 40 pessoas, somando Facebook e Instagram, nesse exato momento, 40 pessoas aqui dentro, né, dentro dessa live. E se nós conseguirmos ajudar mais 40 a ficarem com orelhas verdes e essas ajudarem mais 40 e mais 40, e se ajudando uns aos outros, nós recuperarmos a credibilidade, a crença, a fé de que nós vamos encontrar um remédio que cure a ferida da nossa alma, mas que enquanto a gente não encontrar não tem problema, a gente não vai desistir, mas tudo que a gente encontrar potencialmente é bom para o outro e eu vou me tornar esse curador ferido, esse ferido que leva a cura para tantos. E se nós fizermos isso um a um, eu tenho certeza que o mundo inteiro vai sentir o impacto. Lá do outro lado, na outra beira da margem desse lago, o mundo inteiro vai sentir o impacto de algo que juntos nós estamos fazendo aqui. Eu tenho certeza disso. Você tem? Bom, eu disse que deixaria para o final para dizer o que eu decidi. Tem gente que diz que eu tenho que fazer, não é quarentena, é setentena. 100 lives. Tinha gente que tinha falado que era para eu fazer live até o Natal. Tinha gente que disse que era para fazer live até a próxima Páscoa. Teve de tudo um pouco aqui. De tudo um pouco. O que eu pensei, né? Porque muitas pessoas vieram e isso me tocou muito, né? Muitas pessoas vieram falaram aqui também, escreveram nos comentários e eu li, mas muita gente fez questão de me procurar no privado dizendo assim, Márcia, tá fazendo muita diferença para mim. Márcia, por favor, continua, tá fazendo muita diferença para mim, tá me ajudando. E, gente, foi para isso que eu me formei no que eu formei, né? Eu entendo a minha profissão como um sacerdócio, assim, é isso que eu nasci para ser, essa é a minha missão aqui no mundo. Então, essa fala de vocês me tocou. O meu propósito era ficar 40 dias. Mas essa fala de vocês me tocou profundamente. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir por conta de outros projetos, inclusive, né, de uma novidade que está surgindo aí. Logo, logo, eu e a Liz vamos botar no mundo aí essa novidade, né, Liz? Mas, por conta de, então, outras atividades, eu não vou conseguir vir todos os dias. Mas eu me comprometo a vir toda terça, toda quinta e todo sábado. Toda terça, toda quinta e todo sábado. 3 dias na semana. Tem outras lives que eu faço, né? Vocês sabem que toda sexta eu faço coisas de casal com Lindomar, que aí é foco exclusivo, né, em relacionamento de casal. É toda sexta-feira às 20 horas. Toda segunda-feira era às 15, mas agora vai passar para as 20. Toda segunda-feira às 20 horas a gente fazia o café da tarde. Agora vai ser o café da noite com o Instituto Logos, que eu faço lá junto com a Cláudia, né? E cada segunda-feira tem um tema diferente. Então eu venho para outras lives que era coisa que eu já fazia. Vocês vão poder me ver também na segunda, também na sexta, trazendo algum tema. Mas aqui, para contar a história, eu vou continuar contando a história, porque essa pegada da história foi boa demais da conta. Eu vou continuar contando a história. Toda terça, toda quinta e todo sábado eu me comprometo a encontrar você aqui às 19 horas para a gente continuar crescendo com histórias que toquem a nossa alma, eleve o nosso espírito e traga saúde para o nosso corpo. Gostaram? Valeu? Então agora eu te vejo para nossa... Vai continuar a quarentena do bem. O nome que eu vou dar vai continuar a quarentena do bem. Eu vou continuar a contagem. Vamos ver até quando isso vai. Enquanto a gente estiver precisando desse apoio... então, a minha promessa para vocês é essa. Enquanto a gente estiver precisando desse apoio para nossa saúde mental, eu me comprometo a estar com vocês, ok? E aí a gente continua aí nessa quarentena do bem, né? Então vai ser 41, 42 e Deus sabe onde isso vai parar. Beijo no coração de cada uma de vocês. E agora eu vejo vocês na terça-feira às 19 horas. Tchau, tchau.